Então vamos lá, vamos dar sequência. Aqui dentro de View Model, vamos criar o seguinte. Vamos com o botão direito, adicionar, classe, e eu vou chamar aqui Order Item View Model. Beleza. Ele vai então adicionar ela aqui, assim como foi com os produtos e as demais. Vamos manter ela pública e ela vai herdar as informações que eu tiver lá da minha classe de order. Foi order ou orders? Order. Perfeito. Então ele está herdando todas aquelas informações. Se eu chamar ordem item view model, ele tem todas as propriedades que tem a order. Isso aí, né, até então já foi explicado. Para que eu possa utilizar esse objeto order, eu preciso instanciar ele. Então vamos aqui para o construtor dessa classe, né, que já está bem cheio aqui de informações. Vamos trabalhar aqui o seguinte, ó. A instância de um observable collection é feita dessa forma aqui. Vou colocar próximo às outras. Então order recebe new observable collection e aqui eu tenho aqui a minha order item view model. Pronto, está instanciada, isso significa que eu já posso utilizar. Assim como eu fiz o carregamento do menu, dos produtos e dos clientes, eu vou fazer também o carregamento das vendas. Então vou chamar aqui de load orders. Não existe essa função, eu vou clicar aqui para que ele possa então criar esse método. Então, gerar método em main view model chamado load orders. Beleza. Da mesma forma que eu tenho aqui o load customers, eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar. Porque a base dele vai ser igual. É claro que os itens que ele vai puxar vão ser diferentes e tal, mas a base é igual. Então, aqui eu crio um objeto chamado orders, que vai pertencer à minha tabela de order. Aqui eu posso alterar ele, ó, Ctrl C, poderia ter feito antes para que ele mesmo tivesse modificado de forma automática, eu não fiz, vou fazer de forma manual. E aqui ele vai bindar um objeto, né, que eu tenho que se chama, que nós criamos aqui, ó, order. Pronto. Ele vai então bindar justamente esse objeto. Deixa eu só verificar se foi order ou orders. É order mesmo. Vou confirmar aqui, ó, no meu... mas eu vou fazer o seguinte, para isso não me confundir depois, como todos os collections estão aqui, ó, em maiúsculo, eu vou colocar ele em maiúsculo também, vou mandar renomear order para orders. Em maiúsculo não, né? No plural. Falei errado ali, no plural. Então eu quero orders. Ok, então aqui quando ele recebeu o objeto, ó, instanciar, ele instanciou orders e não mais order, e aqui vai ser orders. Pronto. Beleza. Aqui não vai ser da minha customer, vai ser da minha order. Beleza. Não existe esse método, né, API Service. Aliás, existe esse método API Service, aonde eu passo a minha tabela de order para que ele execute nessa API, e o nome do controller aqui no caso é orders. Não tem muito a ver com o nome do objeto que eu coloquei ali não. Aqui é o controller da API que ele vai gerar. Lembrando que para quem acompanhou os módulos anteriores vai entender tudo isso. Ó. A nossa API Service, né, aonde tem aqui esse comando get, vou com o botão direito ir para implementação, é um método que nós definimos ele como um método padrão, né, um método genérico. Então aqui, ó, eu passo o controller na qual eu quero que ele chama. Então aqui é o nome dele. Nesse caso vai ser o controle de ordens, exatamente igual eu tinha feito aqui. Ó. Então meu controle chama orders controller. Pronto. A minha API então eu chamo ela com ordens da mesma forma que eu chamei aqui. Ó. Então, está correto ali, ele está chamando a API. O problema que ele está dando erro aqui, na verdade, é porque o método tem que ser assíncrono. E nós não inserimos o método assíncrono. Deixa eu voltar para ele aqui. Ó. Então, vamos colocar aqui assíncrono para ele. Pronto, aí ele já some o erro. A função eu não preciso criar, ela já existe lá. Mas aqui, ó, no Data Service, ele está tentando puxar de novo. Só que aqui não é cliente. É a minha tabela de ordem. No Data Service, né, ele vai executar aqui. Ó, isso aqui é se ele tiver conectado, isso eu já tinha explicado. Ele estando conectado, ele exibe para mim e salva numa tabela temporária do SQLite. Esse save é do SQLite, a API já é com o nosso SQL. Se não tiver conectado, ele só tem como mostrar esses dados aí e salvar na API. Então, é basicamente o que eu expliquei para que o seu aplicativo também consiga mostrar informações, né, se não tiver conectado à internet. Aí é claro que ele não vai buscar as informações em tempo real, tragas aqui do sistema web. Ó.
Ele vai buscar somente até a última conexão que você havia feito. Então é bem interessante isso aí. Aqui ele vai executar uma função que vai se chamar reload, não customers, né? Vai ser reload orders. Só que ela não existe. Essa sim eu vou ter que criar. As outras foram feitas de forma genérica. Essa não tem como ser de forma genérica. Então, gerar método, ele vai criar ela. Por que não tem? Porque, por exemplo, se eu pego aqui a reload, reload customers, ó, os campos dos clientes são 1. Os campos da minha venda são outros. Então, vai mudar bastante coisa aí. A gente vai fazer essa função na próxima aula.